Barnaba Nicolò Maria Luigi Chiaramonte lecionou em diversos mosteiros da Ordem de São Bento. Tornou-se bispo de Tivoli em 1782 e em 1785 cardeal e arcebispo de Imola. Foi eleito papa no dia 14 de março de 1800, escolhendo o nome de Pio VII. O seu reinado atravessou um momento especialmente difícil, uma vez que Napoleão tinha invadido a Itália e pretendia anexar os territórios da Igreja, pelo que inclusive prendeu o anterior pontífice Pio VI. Diante da instabilidade, o novo pontífice apenas pôde entrar em Roma em julho de 1800. Foi então nomeado secretário de Estado da Igreja o cardeal Consalvi, cujas qualidades diplomáticas representaram um valioso apoio para o Papa. O pontífice aderiu à Declaração do Congresso de Viena em 1815, representada pelo cardeal secretário de Estado Ercole Consalvi, e pediu a suspensão do tráfico de escravos. Isso se aplicava principalmente a lugares como Espanha e Portugal, onde a escravidão era economicamente muito importante. Em 1823, o Papa escreveu uma carta ao rei Luís XVIII de França e ao rei Dom João VI de Portugal para incentivar o fim da escravidão. Neste mesmo ano, Pio VII completou 80 anos de idade e a sua saúde estava visivelmente em declínio. Nas últimas semanas, ele frequentemente perdia a consciência e murmurava os nomes das cidades para as quais fora transportado pelas forças francesas. Com o cardeal secretário de Estado Ercole Consalvi ao seu lado, Pio VII faleceu em 20 de agosto, às 5 horas da manhã. Leão XII. A política externa de Leão XII, confiada inicialmente ao cardeal Giulio Maria della Somaglia, e depois ao mais capaz Tommaso Bernetti, negociou certas concordatas muito vantajosas para o papado. Pessoalmente mais frugal, Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola della Genga reduziu impostos, tornou a justiça menos onerosa e conseguiu encontrar dinheiro para certas melhorias públicas, mas deixou as finanças da igreja mais confusas do que as havia encontrado. Decretou que uma costureira que vendesse vestidos baixos ou transparentes incorreria em excomunhão. O Papa também negou aos judeus o direito de possuir bens materiais e permitiu-lhes o menor tempo para vender seus pertences. Ele reviveu os regulamentos da Idade Média no que diz respeito à segregação e marcas para identificação. Em 5 de fevereiro de 1829, depois de uma audiência privada com o novo secretário de Estado, cardeal Tommaso Bernetti, ele ficou subitamente doente e parecia saber que seu fim estava próximo. Em 8 de fevereiro, ele pediu e recebeu a unção dos enfermos e foi ungido. Em 9 de fevereiro, ele caiu na inconsciência e na manhã seguinte morreu. Pio VIII. Francesco Saverio Maria Felice Castiglione foi considerado um dos principais candidatos no conclave de 1829, embora tenha sido questionado devido à sua saúde frágil. Apesar dessas preocupações, ele foi eleito Papa. Dado que o Papa Pio VII se referia a ele como Pio VIII, parecia adequado que fosse esse o seu nome pontifício. Sendo, naquela época, chefe do Estado romano, ele permaneceu popular por décadas por remover as chamadas cancelletti, grades das tabernas, que Leão XII havia ordenado que fossem colocadas ali para impedir o consumo de vinho, a menos que acompanhado por uma refeição. Pio VIII estava em péssimo estado de saúde durante a maior parte do seu papado. Ele ficou muito doente no início de novembro de 1830, desenvolvendo fístulas no pescoço e no joelho, enquanto todo o corpo estava coberto de pústulas, que os médicos conseguiram administrar até 15 de novembro. Pio VIII ficou gravemente doente em 23 de novembro e teve dificuldades de respirar pelas 3 noites seguintes até receber a unção dos enfermos. Ele morreu em 30 de novembro de 1830, aos 69 anos, no Palácio do Quirinal, em Roma. Gregório XVI. Fortemente conservador e tradicionalista, Gregório XVI se opôs às reformas democráticas e modernizadoras dos estados papais e em toda a Europa, vendo-as como frente do esquerdismo revolucionário.
Contra essas tendências, o Papa procurou fortalecer a autoridade política e religiosa do papado. Bartolomeu Alberto Capellari foi eleito Papa após um conclave de 64 dias. Nesse período, Roma assistiu a diversas invasões e revoluções. Em 1839, Gregório XVI emitiu uma carta apostólica contra o comércio de escravos do Atlântico, In Supremo Apostolatus, na qual escreveu: reprovamos então, em virtude da nossa autoridade apostólica, todas as práticas acima mencionadas como absolutamente indignas do nome cristão. Pela mesma autoridade, proibimos estritamente qualquer pessoa eclesiástica ou leiga de presumir defender como permitido esse tráfico de negros, sob qualquer pretexto ou desculpa, ou de publicar ou ensinar de qualquer maneira, pública ou privada, opiniões contrárias ao que estabelecemos nesta carta apostólica. Gregório XVI morreu em 1º de junho de 1846, às 9h15, aos 80 anos. Após seu funeral, ele foi enterrado na Basílica de São Pedro. Pio IX. Giovanni Maria Mastai Ferretti, o Papa Pio IX, teve o segundo pontificado mais longo da história depois de São Pedro. Foi beatificado em 3 de setembro de 2000 pelo Papa João Paulo II. Foi o primeiro Papa da história a ser fotografado. Apesar de ser considerado no início como um liberal, o seu pontificado passou a ser considerado como uma mudança no sentido do conservadorismo por seus críticos. Pio IX iniciou uma campanha contra o que chamou de falso liberalismo. Na encíclica Quanta Cura, de 8 de dezembro de 1864, condenou 16 proposições que contrariavam a visão católica na época. Em 29 de junho de 1869, publicou a bula Aeterni Patris, com a qual convocou o Concílio Vaticano I, cuja cerimônia de abertura contou com a presença de 700 bispos no dia 8 de dezembro de 1869. Na quarta sessão solene do concílio, em 18 de julho de 1870, a infalibilidade papal foi declarada um dogma de fé. Foi em seu pontificado que houve o cisma entre o papado e o Império do Brasil. Pio IX estabeleceu uma série de documentos condenando as novas ideias, entre elas a maçonaria. No Brasil, havia instituição herdada da monarquia portuguesa, o chamado padroado. Ele preconizava que qualquer determinação da Santa Sé no Brasil somente seria válida com a autorização do imperador. Uma delas foi a proibição de casamento entre católicos e maçons. Dom Pedro II não assinou e gerou problemas na atuação dos padres brasileiros. Os bispos Dom Vital e Macedo Costa seguiram as determinações do Papa e gerou uma crise do país com o Vaticano. Os bispos foram condenados à prisão. O caso somente foi resolvido quando o Império mandou um diplomata a Roma. Depois do fim dos Estados Papais e da chamada Questão Romana, Pio IX encerrou-se no Vaticano, considerando-se prisioneiro. Morreu no dia 7 de fevereiro de 1878, quando chegou ao fim o pontificado mais longo da história moderna. Leão XIII. Gioacchino Pecci foi eleito Papa em 18 de fevereiro de 1878, na terceira votação do conclave, e escolheu o nome de Leão XIII. Assim que foi eleito para o papado, Leão XIII trabalhou para incentivar o entendimento entre a Igreja e o mundo moderno. Pecci foi o primeiro Papa cuja voz foi feita uma gravação de som. A gravação pode ser encontrada em um CD de canto de Alessandro Moreschi. Aqui ouviremos a recitação da Ave Maria pelo Papa Leão XIII. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ele também foi o primeiro papa a ser filmado por uma câmera de cinema. Embora Leão XIII não tenha sido radical em teologia ou política, seu papado levou a Igreja de volta à corrente principal da vida europeia. Considerado um grande diplomata, ele conseguiu melhorar as relações com o Império Russo, Prússia, Império Alemão, França, Grã-Bretanha, Irlanda, entre outros países. O Papa Leão XIII também é lembrado para o primeiro concílio plenário da América Latina, realizado em Roma, em 1899, e sua encíclica de 1888 para os bispos do Brasil, In Plurimis, sobre a abolição da escravatura. Em 1897, ele publicou a Carta Apostólica Transoceanum, que tratava dos privilégios e da estrutura eclesiástica da Igreja Católica na América Latina. O pontificado de Leão XIII foi teologicamente influenciado pelo Concílio Vaticano I, que havia terminado apenas 8 anos antes. Leão emitiu cerca de 46 cartas e encíclicas apostólicas, que tratam de questões centrais na área do casamento, família, Estado e sociedade. As suas encíclicas mudaram as relações da Igreja com as autoridades temporais, e na encíclica Rerum Novarum, em 1891, abordou pela primeira vez questões de desigualdade e justiça social com a autoridade papal, concentrando-se nos direitos e deveres do capital e do trabalho. Leão XIII foi o primeiro papa a nascer no século XIX e também foi o primeiro a morrer no século XX. Viveu até os 93 anos de idade, morrendo em 20 de julho de 1903. O segundo papa mais longevo depois de Bento XVI, Papa Emérito, que morreu com 95 anos.